Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites e sempre programas especiais para você. Olha, o programa de hoje é muito importante. Chama a família que nós vamos falar sobre problemas de saúde novamente. Hoje nós vamos falar sobre reumatismo. Você tem aquela dorzinha ali, aqui, lá. Acho que eu estou com reumatismo. Será que é verdade? Será que é uma crendice popular? O que é? Como é que surge o reumatismo? Como é que se trata o reumatismo? Quem vai nos falar sobre isso é um catedrático no assunto. É o Dr. Roberto Carneiro, que é membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia e membro titular da Academia Brasileira de Reumatologia. Depois eu vou falar dos outros títulos do Dr. Roberto, porque tem aqui uma lista de títulos de muito trabalho já feito em benefício da saúde das pessoas. Eu chamo sua atenção, fica comigo. Um minutinho eu volto. A sua participação no programa Amor Sem Limites desse domingo é muito importante. Por isso está aqui o número do meu celular, 9192-3023. 9192-3023. Então é muito importante que você mande sugestões também de programas. O de hoje veio por sugestão. Várias pessoas queriam saber sobre reumatismo. E nós convidamos o Dr. Roberto Carneiro, que é o papa no assunto aí, conhece tudo sobre reumatismo, muitos anos, ele é um dos fundadores da Sociedade Brasileira dos Estudos do Metabolismo Ósseo e Mineral, do capítulo Rio de Janeiro. Então é uma pessoa que conhece, realmente estudioso, e nós temos o prazer de recebê-lo em nosso estúdio aqui hoje. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pela participação nesse programa. E terei muito prazer e estou às ordens. Então nós vamos começar com perguntas. À vontade. Aquela crendice popular. Doutor, está doendo aqui, está doendo ali. Aí um amigo diz, isso não é nada, é reumatismo. É assim mesmo, doutor? A visão do leigo sobre reumatismo é o seguinte. Ele tem a impressão que tudo que dói é reumatismo. Ele chega no consultório e diz assim... Doutor, eu tenho reumatismo, então é uma visão de dor na articulação, nos músculos, nos tendões. A visão médica é o reumatismo, que tem vários tipos de reumatismo, eles podem ser agudos, crônicos, subagudos, eles atacam as articulações, os tendões, os músculos, a coluna, com dor e impotência funcional. Esse que é a visão do médico. Mas tudo bem, mas o que é o reumatismo? É dor? É inflamação dos nervos? O que é, doutor? Nós temos vários tipos de reumatismos. Reumatismos que são inflamatórios, certo, do tecido que cobre a articulação, nós temos uma cápsula, temos ali dentro um tecido flutuante, que é a sinovial e o líquido. Quando inflama, o reumatismo é inflamatório. E tem um reumatismo, que é o reumatismo de desgaste, que é exatamente a artrose, em que a cartilagem da articulação, naquela junta onde a junta toca com a outra junta, tem uma cartilagem. Então, esse é um reumatismo de desgaste ou degeneração. Eu não gosto de usar muito o termo degeneração, desgaste. Curiosidade, se eu tenho um acidente, vamos supor, jogando futebol, dei uma trombada com o companheiro lá, bati joelho com joelho, aquilo começa a inflamar. Isso forma um reumatismo? É uma forma aguda. Aguda. Aí nós chamamos de reumatismo traumático, que é realmente aquele que é proveniente de uma queda, de uma batida, de um chute que a pessoa leva, de uma torção na articulação. Nós rotulamos como uma forma aguda traumática, é uma forma também de reumatismo. Né? Eu vou fazer uma pergunta da nossa idade já para frente, né? Que a gente vai chegando numa idade, eu estou naquela idade do condor, você também está nessa idade comigo aí, ó? Tem a idade do condor aqui, condor ali, condor lá, né? Então a gente tem essas idades. Isso é um mito ou é verdade que reumatismo é coisa de velho, doutor? Até um mito que diz, quem gosta de reumatismo são os velhos. Os velhos gostam de reumatismo. Na verdade, a incidência maior de artrose ou osteoartrite, que é esse reumatismo que eu chamei a atenção, que inicia com desgaste da cartilagem articular, esse é dos idosos. Mas pode aparecer depois de 40 e poucos anos, desde que a pessoa tenha fatores de risco. Por exemplo,
uma sobrecarga sobre a articulação, uma sobrecarga sobre a coluna, quem pega muito peso. Então a obesidade? A obesidade é péssima. A obesidade é um fator de risco para processos reumáticos nos membros inferiores e na coluna. Certo. Isso é um fator de risco. Olha, então, agora eu quero entrar já no outro assunto, Sim. que de repente pode ser a ligação disso aí. Artrose. Como é que surge as artroses, doutor? Ela surge com o tempo, é o desgaste da cartilagem, começa, certo. Depois pode dar uma reação inflamatória secundária, mas primariamente é um desgaste da articulação, daquela cartilagem que une as epífises do osso. A artrose, ela pode, após os 40 e poucos anos de idade, aparecer e não ter clínica, não ter dor. E pode também pessoas mais idosas ter aquela artrose e não ter muita dor. A dor depende muito dos mecanismos de uso daquela articulação. Se você usa muito o seu joelho, se você usa muito a sua coluna, pegando peso, fazendo esforço desmedido, aí você vai ter dor. Mas você, às vezes, radiografa uma coluna, encontra uma série de osteofitos ou biquinho de papagaio e a pessoa não sente nada. Porque ela não tem outros fatores de risco. Ela não tem obesidade, ela não faz esforço, ela está fazendo um exercício adequado. Quer dizer, então, esses fatores de risco é que propiciam o aparecimento da clínica. O senhor falou de uma palavra aí que é famosa no meio também, que eu acho que eu estou com um bico de papagaio. Bico de papagaio, o que é isso, doutor? Bico de passarinho. É quando a cartilagem articular da coluna, que nós temos aquelas cartilagens, todos que ficam entre um corpo vertebral e o outro, certo. Quando elas começam a gastar, a parte óssea começa a tentar fazer uma remodelação para equilibrar aquela zona. Então começa o osso a crescer de um lado do outro, e então fazem as chamadas exostoses ou osteófitos, que para o leigo é o bico de papagaio. Então é uma tentativa da vértebra de rearrumar a harmonia naquela região. Olha, gente, quanta informação, hein? A gente vai sentindo aqui. Quando perdeu um pouco da força, o próprio osso toma cuidado. Ele procura reharmonizar aquela região. Então, isso dá o osteófito ou o bico de papagaio. Eu vou fazer uma pergunta, pessoal. Quantos anos de medicina o senhor tem, doutor? Faço 55 anos de medicina este ano. 55 anos. Então o senhor já viu muito bico de papagaio. E sou reumatólogo, eu digo sempre de nascença, porque eu comecei do quinto para o quinto ano de medicina, a frequentar os ambulatórios, fazendo clínica médica sempre, para ter uma noção. No Rio. E depois me formei, aí fiquei na reumatologia, não é? E agora 55 anos. Então o senhor viu muito bico de papagaio já? Bastante. Muitos papagaios de todos os tamanhos, de todas as cores. E como é que surgiu esse termo bico de papagaio? Quem é que colocou esse nome? É porque quando se faz a radiografia em perfil da coluna, parece justamente um biquinho. Um bico na vértebra de baixo e na vértebra de cima. Então recebeu o nome de bico de papagaio. Olha só, gente, veja quanta informação. E olha, 55 anos de dedicação à saúde das pessoas. Isso é muito importante, porque fazer medicina por amor, como é o caso do Dr. Roberto aqui, é muito importante. Por isso ele está aqui hoje falando sobre os bicos de papagaio, sobre as artroses, sobre os reumatismo. Tem criança com reumatismo, doutor? Tem. Tem? O reumatismo infantil, hoje, inclusive, existe uma subespecialidade, que é a reumatologia pediátrica, que aqui em Curitiba nós temos colegas excelentes que fazem pediatria infantil, reumatologia pediátrica. Existem formas infecciosas que são comuns nas crianças. Por exemplo, a febre reumática, que é aquela febre que aparece quando a pessoa tem uma infecção de garganta pelo Streptococcus A, do grupo do Lancefield, é só esse. E ele provoca anticorpos que vão para as articulações. Essas articulações, então, respondem inchado e tudo. Então, isso é chamado um reumatismo da criança, que pode atacar, inclusive, as válvulas cardíacas. Febre reumática. Graças a Deus, existe uma erradicação grande da febre reumática em todo o Brasil. Tem países mais desenvolvidos que atualmente é zero. Por quê? Quando tem um surto de amigdalite, logo procura o colégio onde vive a criança, fazer logo um suave da garganta para ver se tem Streptococcus beta de Lancefield. Esse Streptococcus é que é danoso, não é
essa amigdalite comum que muitas crianças têm. Isso, né? é transmissível? É transmissível. Transmite, a infecção é transmissível. Transmite pelos, vamos usar, perdigotos, pela tosse, né? Pelo contato, um copo, um talher que a pessoa está usando. A gente deve ter o cuidado de afastar isso das crianças quando tem o surto. Né? Tá. Voltando na questão das artroses, porque é uma pegada muito... aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, a gente sabe que vai chegando numa idade, eu estou passando por isso, é joelho, é uma coisa, é outra, tal. Tem cura, doutor? Olha, hoje em dia... As artroses, eu estou perguntando. Artrose propriamente dita. Hoje em dia nós temos prevenção... Certo. E temos tratamento, e esse tratamento pode levar, inclusive, a se tornar assintomática, sem sintomas. Mas o problema está lá. Radiografo uma articulação, tem lá já seu desgaste, tem já uns osteofitos aqui na articulação. A pessoa faz o tratamento, faz exercícios adequados, uma fisioterapia acompanhada de cinesioterapia, que são exercícios, medicações, quando necessárias, dadas pelo médico. O que vai acontecer é que a pessoa vai ter completamente, ficar sem sintomas. Isso que a gente... Agora, o que está lesado já ficou, já está lá. Então, é bom cuidar das crianças com bastante exercício, para não ficar obesa. Claro, a preocupação hoje com a obesidade infantil está muito grande. A endocrinologia hoje internacional chama muita atenção da obesidade infantil. Inclusive, tem alguns países que eles estão prescrevendo já fazer nessas crianças a baricirurgia, ou seja, aquela cirurgia justamente quando existe uma obesidade mórbida, que a criança não responde ao tratamento medicamentoso, dietético, estão prescrevendo já fazer a baricirurgia. Por quê? A obesidade ela é acompanhada de muitos problemas, inclusive esse das articulações, de sobrecarga articular. Então, olha aí, ó, cuidado desde a infância. Você que tem filho que está um pouquinho gordinho, põe ele no regime, bota para comer salada, fazer bastante exercício, para não ter as consequências de artrose, reumatismo, bico de papagaio e outras coisas. Zé Maria, pois não. Desculpa interromper. Zé Maria, sem aquela preocupação de pegar uma criança muito jovem da primeira infância e colocar para fazer karatê, fazer jiu-jitsu, nada disso. Deixa a criança ter os seus exercícios lúdicos, deixa ela correr, ela vai cair, vai correr, vai correr, vai cair, mas deixa a criança à vontade. A partir da segunda infância, perto da adolescência, aí sim poderá fazer exercícios adequados. Sendo que o melhor exercício desde a infância, adolescência, puberdade é a natação. Para a criança é excelente. Muito obrigado, doutor. A informação que esse programa tenta passar para você é da melhor qualidade possível. E eu quero te passar uma outra informação. Já que nós estamos falando de medicina e você está precisando fazer a compra dos seus óculos, óculos de grau, óculos de sol, óculos de passeio, óculos com armações diferentes, bonitas, resistentes, com bom preço, é só nas Óticas Focal. É verdade, eu compro meus óculos nas Óticas Focal. Essas imagens que vocês estão vendo aí são óculos importados, nacionais, de armações de boa qualidade. E profissionais que entendem do assunto. Então, se você precisa fazer uma consulta para ver preço e comprar um óculos, vá na Ótica Focal. Tem Óticas Focal, tem uma, eu falei ótica porque tem uma ali no Shopping Estação, que funciona hoje, está aberto lá até às 10 horas da noite, e tem outra aqui na Desembargador Hugo Simas, 1249. Óticas Focal é o meu recado para uma boa compra do seu óculos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Roberto? Pois e não. Já voltamos. Eu quero chamar a atenção ainda. Maurício, por gentileza, põe o telefone aí, 9192-3023. Se você quiser fazer a pergunta ao reumatologista, doutor Roberto Carneiro, esse é o momento, tá? Manda a sua pergunta que depois do intervalo nós vamos fazer. É um minutinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. E de volta em nossa programação, eu chamo sua atenção, porque é um programa muito especial desse domingo. Nós estamos falando sobre reumatismo. Mas já entrou as artroses, o bico de papagaio, e tem outras perguntas que a gente anotou agora aqui no intervalo, que veio através das suas mensagens. Muito obrigado pelas mensagens. Tem 17 perguntas aqui para o doutor. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero chamar a sua atenção para um recado importante. Agora é a época de você colocar uma piscina na sua casa de campo, na praia, onde você quiser. Olha, o melhor preço em piscina é na GM Fibras. Exatamente.
E essas piscinas que vocês estão vendo, maravilhosas, é da GM Fibras. A GM Fibras entrega rapidamente, instala. É uma empresa que já está no mercado há mais de 20 anos. Então, por isso que eu assino embaixo. Eu comprei piscina na GM Fibra, para minha casinha de praia. E eu espero que você também faça um bom negócio. A GM Fibra fica ali, do ladinho da BR, indo para a praia. O telefone de lá é 3385-8000. GM Fibra é o meu recado de piscina. E voltando então com o doutor Roberto Carneiro, eu vou falar um pouquinho do currículo do senhor aqui. O senhor médico há 55 anos, membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia, professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O doutor Roberto morou a vida toda quase no Rio de Janeiro. Está há 7 anos aqui no estado do Paraná, morando em Curitiba, e atende aqui no consultório no bairro do Cabral, é isso? Cabral. Membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, fundador da Sociedade Brasileira dos Estudos do Metabolismo Ósseo e Mineral, do capítulo Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Reumatologia e da Academia Paranaense de Medicina e membro da Academia Nacional de Medicina. É muito título, né, doutor? Hein? É bastante título. E merecido, né? Porque muito trabalho. Mas olha, doutor, agora nós vamos entrar a resposta das perguntas que vieram através do meu celular, pelas mensagens que nós recebemos. Tem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui tem aqui, do Jaime, no bairro Novo, que está perguntando se o senhor também poderia falar sobre tendinites. Pois não. Os músculos, nossos músculos, quando eles chegam perto da articulação, eles lançam um tendão mais grosso, que vem do músculo e insere no osso. Ali é um tendão. Esse tendão, ele pode ser um local em que existe traumatismo, que nós já comentamos aqui, processos inflamatórios, o que é muito comum, por exemplo, a tendinite do ombro, a tendinite do cotovelo, que a tendinite do cotovelo é muito comum nos jogadores de tênis. A do ombro é muito comum também nos atletas que fazem voleibol, basquetebol. As tendinites de membros inferiores são muito mais comuns naqueles atletas que fazem esforço com as pernas, jogadores de futebol americano, quer dizer, esses fazem mais essas tendinites. É um processo inflamatório que deve ser tratado rápido para que não fique crônico. Utilizamos medicações anti-inflamatórias prescritas pelo médico, acompanhamento com fisioterapia, a acupuntura é muito excelente para melhorar a dor, ajudando a recuperação. Isso também, e principalmente a cinesioterapia, que é o exercício. Não cortando o senhor, mas as bursites também são meio parecidas? A bursite é o seguinte, esse tendão, quando ele vai chegando na parte óssea, ele tem uma bolsa cheia de um tecido que permite que ele passe ali dentro, é como se fosse um local que melhore a sua passagem por ali. Ali chamado bursa ou bolsa, e quando ela inflama, ela pode dar uma bursite, que pode ser junto com a tendinite ou pode ser separada da tendinite. Então, todos os tendões têm essas bolsas cheias de líquido sinovial, que permite a passagem dos tendões ali, o deslizamento do tendão, e que elas podem formar. Você pode ter uma bursite junto com uma tendinite ou uma bursite isolada, sem a tendinite. Ou pode ter as duas juntas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que não é da área do senhor, mas eu vou perguntar, não, porque as perguntas vêm aqui, a gente não tem como... O Cláudio, lá do Sítio Cercado, está perguntando se é da área do senhor, eu não sei, a questão, o que é lúpus? É da minha área. É da área do senhor? É. O lúpus é uma doença multidisciplinar, quer dizer, tem várias áreas da medicina que cuidam do lúpus. Dermatologista, reumatologista, o nefrologista, o gastroenterologista. O lúpus é uma doença que nós chamamos autoimune, ou seja, é uma doença que os anticorpos provocados por ela atacam as próprias células. É uma autoagressão. Ela pode dar na pele, nós chamamos de lúpus discoide, ou pode dar sistematicamente colunas, rins e tudo. Então é o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença
grave, de evolução tórpida, que deve ser logo abortada pelo tratamento médico, pela orientação médica. Pode levar a óbito, doutor? Pode. Se não fizer os cuidados, ela ataca muito a parte renal, ataca o cérebro, pode atracar a vasculatura pulmonar. Então, deve sempre ter uma orientação médica para que faça com que a doença perca a sua atividade. Tem pacientes de lúpus, que inclusive que eu tratei muitos anos, que estão 15 anos vivendo muito bem, controlados, porque a gente tira a atividade da doença, viu, Zé Maria? Ah, tá. Então dá para controlar. Dá para controlar. Agora, é multissistêmica. Ele vai muito ao reumatologista porque ataca muita articulação primeiro. Ah, entendi. Vai ao dermatologista, se aparece na pele, com aquela chamada asas de borboleta vermelhas que aparecem, né? Ou aparece couro cabeludo, vai ao dermatologista. Mas muitos deles começam com dores articulares, daí procuraram o reumatologista. Tem uma pergunta aqui da Valquíria. Olha, essa pergunta aqui, não sei se cabe aqui também. A Valquíria aqui do centro da cidade está me perguntando, doutor, a artrose somente atinge as mulheres após a menopausa, é isso? Não, aí é osteoporose. Então é osteoporose. Ela está querendo saber sobre a osteoporose. A osteoporose eu anotei artrose, eu anotei errado. Não. A osteoporose é uma fragilidade óssea que aparece muito nas mulheres após os 50 anos, que é a época da menopausa, porque os hormônios sexuais femininos, eles melhoram a atividade da célula que forma o osso. Quando falta os hormônios femininos, uma parte grande deles, que é dos ovários, quando a mulher entra na menopausa, o que acontece? Aquela célula que corrói o osso, ela vai ganhar um aspecto mais importante, começa a fazer mais retirada de osso, então vai fazer a osteoporose. 25% a 30% das mulheres de cor branca, elas têm osteoporose. Isso são dados brasileiros. A negra não tem? A negra tem, mas é cerca de 16% depois da menopausa. O que acontece é que o osso do negro é um osso mais forte. Certo. Não é? Você observa, Zé Maria, por exemplo, é difícil você ter um campeão de natação que seja da cor negra, porque ele é muito pesado, os ossos são pesados. Ele vai na água e ele não tem aquela mesma performance que tem um de cor branca, ou mesmo aquele que tem o pardo e tudo. Acontece que eles se dão melhor em jogos como futebol, se dão bem em basquetebol e tudo, mas para natação, não. Porque o negro tem um osso mais forte. A mulher negra, ela só faz osteoporose depois da menopausa 16%. Enquanto que a mulher branca é 25% a 30%. Doutor, mas eu vou fazer uma pergunta. Nós entramos numa área agora aqui do esporte também, porque é tanta coisa boa. Já estão nos avisando que o nosso tempo está quase terminando, mas essa pergunta eu tenho que fazer. O senhor está falando que o negro ele tem os ossos mais pesados. Isso. Imagina o Usain Bolt se fosse branco, então. O homem ia voar. A saía voando. Porque ele corre muito, esse homem. Ô, Zé Maria, vai ser uma lenda na vida eu fiz medicina desportiva também no Rio, fiz o curso, naquela época era um curso menor de 1 ano, eu fui médico de um clube de basquetebol, onde eu pratiquei basquetebol durante muitos anos, pratiquei no Fluminense durante 6 anos, depois fui para o Sírio-Libanês, por isso parabéns aos tricolores todos que estão nos vendo, né? Mas o que acontece é que o Usain Bolt, ele realmente é um milagre do que acontece. É uma lenda, né? Ele vai se tornar uma lenda, porque a facilidade que ele tem, ele inicia, você acha que ele não vai chegar. Quando ele vai na metade do percurso, ele acelera. É impressionante. Mas ele é um atleta fora de série. Eu, por admirar demais o Usain Bolt, eu acabei pesquisando um pouco da vida dele, e ele tem uma disciplina, gente, é invejável. O homem é para correr aqui no Brasil, daqui 2 anos, ele está se preparando ele já está se preparando. Isso. E ele tem uma equipe, ele é muito organizado. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou. Estão nos avisando, nós teremos que falar mais. Aqui tem mais umas 8 perguntas para responder, mas nós vamos trazer o senhor de volta. Com o maior prazer. Tá? Então eu gostaria que o senhor quisesse deixar uma mensagem para os amigos aqui de Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná e daqui de Santa Catarina também, porque pega em Santa Catarina o nosso programa. Fique à vontade. Uma mensagem como reumatologista, como médico que sempre fez clínica médica, é que a pessoa tem que ter o cuidado, assim que sente uma dor que ela está persistindo, procure o médico.
procure o seu clínico que vai lhe orientar para ir no especialista e procure tratar para que aquilo não se torne um problema crônico para a pessoa. Lembrar muito que é importante que você tenha uma vida saudável, a disciplina que Zé Maria falou aqui dos atletas. O atleta tem que ter uma multidisciplina. Ele não pode deixar os exercícios, ele não pode fumar, não pode beber, quer dizer, escuta, disciplina. Então, assim que tiver uma dor articular ou tenha um problema que começa a persistir, procure seu clínico, seu reumatologista, se for possível. Ok, tá aí o recado do Dr. Roberto Carneiro, que hoje nos deu uma aula sobre essa questão da medicina. E a você, meu querido, que me dá essa grande audiência, olha, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelos e-mails, pelos telefonemas, pela amizade que você tem. Você sabe que a melhor coisa do mundo é ter amigo. E você que me dá essa grande audiência já é meu amigo há muitos anos. Então, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.